Afonso Pimentel é o nosso convidado de hoje. Ele vai nos contar tudo sobre a sua paixão do teatro, cinema, realização e, acima de tudo, a sua paixão sobre as motas. Vamos ter com ele. Afonso, mestre, como é que estás? muito obrigado. Nada, por teres obrigado vindo. eu pelo convite. Estamos aqui num cenário, temos ali o Cristo Rei de braços abertos a receber-te aqui no nosso programa. Olha, muito obrigado, por teres aceito o convite. Nós temos a ligação com as motas, uma paixão que nos une. Tive a oportunidade de conhecer e de partilhar contigo uma viagem, para mim foi memorável, na Normandia, com a convite da BMW. E foi aí que nos conhecemos, pá, uma experiência fantástica. Mas, obrigado por estares aqui e queria começar-te já por perguntar como é que nasceu a tua ligação com as motas? Pá, a minha ligação com as motas, a história eu ia-te dizer, ia começar quando tive a minha primeira moto, mas a verdade eu acho que isto começou muito antes. Eu tive a minha primeira moto aos 17, uma moto muito suada para poder ganhar autorização para comprar, uma DTR, que ainda aguardo, vai ser para o meu filho, mas esta ligação com as motas surgiu através do meu pai. Embora o meu pai nunca fosse um fanático de motas, o meu pai comprou a primeira moto dele em 1986, 87, ele comprou uma Casal Boss de 2 velocidades, azulinha, que pertencia à PSP. Quando a comprou ainda vinha com a matrícula do isento, depois tivemos que a registar novamente, que lembras-te aquelas placazinhas que havia amarelas a dizer isento, que na altura a polícia estava isenta de matrículas, nas motas. E nós o meu pai comprou essa moto, era uma moto que ele utilizava para andar em Lisboa, ou seja, foi um dos primeiros gajos a perceber que em Lisboa de moto se conseguia circular muito melhor do que de carro, isto já em 86. Depois o meu pai comprou uma scooter, trocou essa Casal Boss, vendeu-a e perdi-lhe o rastro com muita pena minha, comprou uma scooter e depois de repente de um momento para o outro comprou uma Hornet. Deu assim um salto gigante e foi um salto puxado para ele e eu lembro-me de algumas quedas, daquelas quedas parvas dos semáforos em que paras e que já não aguentas a moto. E quando eu fiz, depois eu comprei a DTR, o meu pai, quando eu fiz 21, vendeu a Hornet, porque estava com receio que eu pegasse nela. Então eu mantive-me na minha motita de cross e assim me mantive durante muito tempo. Depois acabei por ter uma Virago, mas sempre a sonhar com estes bichinhos. Mas a tua ligação com motas era no dia-a-dia, na cidade, não é? Sim, sim. Tu és de Lisboa? Sim, eu sou de Lisboa, eu nasci em Lisboa, nasci no Príncipe Real, tive até aos 10 anos no Príncipe Real. Esta história da Casal Boss e destas mini voltas de Casal Boss com o meu pai eram em Lisboa, nos anos 80, e depois fui para a Amadora e eu acho que isso também influenciou muito. Havia uma cultura muito ligada às motas, sobretudo às LCs e às DTs, havia muito essa cultura de motas de cross em regime urbano. E era quase um cartão que te atestava que tinhas crescido, que havia ali uma ligação de liberdade muito grande. A minha paixão pela moto era de tal forma que, imagina, onde eu morava, imagina, aqui, a garagem era aqui e o liceu era perto de casa e eu ia a pé todos os dias à garagem buscar a moto para ir para o liceu de moto. Porque depois também tinha a liberdade, quando saía do liceu, poder ir a qualquer lado, ou seja, a moto para mim sempre teve este simbolismo de liberdade, de poderes ir para qualquer lado, parar em qualquer lado, movimentares-te com facilidade. Andas de moto, a tua vida profissional é aceleradíssima, felizmente. Até agora tem sido. Tu andas de moto todos os dias? Todos os dias. Faça chuva, faça sol? Todos os dias. Houve uma altura... Ou és daqueles que quando chove deixa a moto na garagem? Não, porque, ainda para mais porque nos dias de chuva eles dizem que tens mais trânsito, portanto o facto de eu ter a moto na minha vida implica-me um ganho imediato de 1h10 por dia.
Ou seja, eu ganho cerca de 40 a 45 minutos por dia a ir para o trabalho e ganho outros 40 para vir para cá. Portanto, há de ser para aí uma horinha e meia que eu ganho por dia por ir de moto. Num dia de chuva, faz muita diferença. É uma hora que tu ganhas no dia. Houve aí períodos curtos, imagina, de uma semana e meia, 2 semanas, em que estava com um ritmo de trabalho, lá está, tão acelerado e com um descanso muito grande. Eu só deixo a moto em casa por 2 motivos. Dores de costas, que normalmente são resultado de pouco descanso, e isso aconteceu-me quando estava a fazer este projeto da Nazaré, agora na fase final, que estávamos, porque foi pós-Covid, ou seja, estávamos com os timings muito apertados e tínhamos mesmo que dar pau e acabar naquele dia. Gravámos muitas cenas, eu passava muito tempo de pé em estúdio, e comecei a perceber-me que, ponto número 1, doía-me muitas costas quando estava a ir para casa. Ponto número 2, não estava a ser seguro. Ou seja, eu estava tão cansado que percebi que não era seguro. Houve um dos dias que tive quase para deixar a moto em estúdio e arranjar a boleia. E isso é uma coisa que eu acho que é importante também nós termos essa consciência. É só para Lisboa. Se a gente tiver outra hipótese, se não estás fim. Mas isso faz parte da experiência acumulada ao longo destes anos, não é? Claro, porque já apanhei sustos e tem muito a ver com isso. Portanto, respondendo à tua pergunta, eu só não ando de moto ou quando tenho alguma coisa física que me impede, que é raro, felizmente, ou quando o cansaço me avisa para parar. Há coisas, por exemplo, que eu instituí na cena das motas que não tenho no carro, que é, imagina, eu saio de casa a correr, entro dentro do carro, ligo o carro e arranco. Eu, quer esteja com muita pressa ou quer esteja com tempo, o meu ritual de entrar em cima da moto é sempre igual. Tanto que hoje te mandei uma mensagem a dizer vou chegar 15 minutos atrasado. Eu conseguia chegar à hora, só que para isso eu tinha que chegar, ligar a moto, meter o capacete e arrancar. E eu já não faço isso. Eu chego à moto, eu ligo a moto, aqueço a moto, ponho as luvas, ponho o capacete, confirmo se está tudo ok, checo os pneus, percebo se há alguma coisa estranha na moto e só depois é que arranco. Daí ter-te mandado a mensagem. E daí os 15, cheguei a 12, pronto. Mas, ou seja, faz parte do ritual, não é? Tens que. Eu acho que tens que. E só ganhamos com isso. E ninguém morre se mandares mensagem a dizer tipo, olha, estou 15 minutos atrasado. É preferível. Isso foi uma coisa que eu fui ganhando também muito por essa estica de teres que chegar a horas a um sítio e depois, como tu sabes que vais mais rápido na moto, também atrasas a saída porque já sabes que chegas mais rápido. Há um build-up. Então tu obrigas-te a essa disciplina para prevenir. Tu tens que sair já à queima e rápido. Obrigo-me porque, mesmo tendo esta disciplina, já me aconteceu coisas. Já tive avisos de que tenho que manter esta disciplina. Por exemplo, dou-te um exemplo. Ainda não era esta, ainda era a outra option. Saí de casa e saí atrasado e entro na autoestrada e cola-se um carro atrás de mim e o carro começa-me a fazer sinais de luzes. Eu ia na faixa da esquerda e passei para a faixa da direita. E o gajo encosta-se atrás de mim, continua a fazer sinais de luz e eu, a moto estava estranha, mas eu não percebia o que é que era. Mas a determinada altura o meu foco da moto passou para o foco do carro, o que é que este gajo quer? Eu estou no limite da velocidade, está aqui atrás, dá-me sinais de luz. A determinada altura acelerei mais para fugir do gajo, para ganhar espaço, porque tinha um gajo colado a mim. E o gajo veio ao pé de mim e encosta-se ao meu lado e aponta-me para o pneu. Eu imediatamente cai-me a ficha, que eu estava realmente a sentir alguma coisa estranha na moto. Eu tinha o pneu de trás completamente vazio, foi vazado, tinha-me cortado o pneu. E eu, como saí de casa a correr, achei qualquer coisa, imediatamente assim que saí da garagem, eu notei, há aqui qualquer coisa estranha na moto, e não parei a moto. E é isso que nós não podemos fazer. E graças a Deus, era o bichinho que era, e era o pneu que era, porque podia ter corrido mal, se fosse uma motita com outro tipo de segurança. E agradeço à engenharia destes gajos terem posto o peso todo cá em baixo, ou seja, ela está super equilibrada, portanto tinha corrido mal. Qual é o estilo, a utilização que tu gostas mais de fazer de moto? Ou seja, a imagem que nós temos um bocadinho de ti, quem te segue nas redes sociais, e devem seguir porque é absolutamente fantástico os conteúdos que este rapaz consegue produzir e as emoções que consegue transmitir. Fiz dizer isso, fico feliz. Tu transmites assim aquele aspecto assim de puto rebelde, não é? Assim um bocadinho e tal. A moto para ti significa a rebeldia, escape,
mobilidade, o que é que, ou é tudo? Eu tenho um problema que é, eu sou ator, eu sinto uma necessidade até na minha vida pessoal, e isto não tem a ver com a representação, ou que estás a mentir, ou que estás a fazer outra coisa, não, eu vivo assim, eu não tenho que me fazer, eu por estar a falar contigo de motas, eu não sinto necessidade de criar aquela coisa pausada dos gajos importantes das motas. Assim. Não, man, eu se for preciso pego numa Harley, ou pego numa S1000RR, ou pego numa scooter, ou seja, esta coisa de ser ator, isto depois ficar um bocadinho, eu gosto dessas coisas todas, eu gosto de brincar a isso tudo. No evento da BMW, no autódromo, no primeiro evento que eu fui conduzir a S1000RR e fui buscar uma destas para fazer a outra experiência, só não fui à da GS porque já não consegui. Há umas coisas que eu gosto mais do que outras, mas esta possibilidade de tu poderes ser, não é ser outras pessoas, mas é poder experienciar coisas diferentes. Eu não sinto necessidade de criar capas à volta daquilo que eu sou, e essa imagem que tu dizes que transmite de alguma maneira a cena da coisa rebelde, eu acho que não tenho vontade nenhuma de transmitir uma coisa rebelde. Agora, se aquele momento foi um momento mais rebelde, e se isso passa, rebelde no sentido de fuga à norma, de poderes, de poderes, por exemplo, ir aqui para o Monsanto e descobrires uma estrada que está cortada. Eu digo rebelde, mas na parte mais romântica do... Sim, mas é isso que eu estou a dizer. Eu se for aqui, por exemplo, para o Monsanto, como já fui, e tu tens aí umas estradas cortadas, que estão cortadas ao trânsito, aí escondidas, e que tu consegues meter lá a moto e de repente apetece-te fazer um plano, porque o plano é lindo, tens a natureza, como eu já cheguei a publicar, e de repente percebes que esta curva dá para eu fazer uma imagem bonita aqui. Eu vou lá e tento fazer, e aquilo não é tipo, não há nenhum intuito de vender uma imagem, eu gosto de fazer, de brincar ali àquilo, e depois a seguir vou buscar o capacete a casa e vou buscar o meu filho e venho com a moto só porque vou com o meu filho. A moto para mim é isso tudo. A moto para mim é eu ir para o Monsanto e andar tranquilamente a passear no Monsanto, é ir para um autódromo e esticar a corda no sentido de aprender, tentar perceber e ganhar consciência eu percebi depois destes anos todos que sabia muito pouco conduzir em pista e fui aprender. Lá está, noutra altura, noutro evento da BMW, que eu acho que tu foste também com os gajos não sei se chegaste aí com os gajos tiveram uns pilotos de MotoGP também a dar-nos... Com o Troy Corser, não foi? Como? O Troy Corser. Eu acho que sim, e teve mais malta, e que tiveram aí também a dar formação. Sim, eu lembro a moto para mim é isso tudo, e é também o ir levar o meu filho à escola de moto porque ganhamos tempo, para mim a moto é tudo isso, é a liberdade, é a coisa mais rebelde no sentido de poderes fugir à norma e de fugires uma viagem para casa no fim do dia ser de tu poderes decidir. Imagina se estás do outro lado, como muitas vezes estou a gravar lá para o lado do Cacém, o meu caminho normal é A5 ou IC19, A5 ou IC19, e de repente está bom tempo, marginal, e vais para o marginal. E de carro, só se eu tivesse um descapotável é que podia chegar perto do que é isto, mas é perto, não é a mesma coisa. Muito fixe. Tens assim alguma história que tenha marcado particularmente nas motas? Pela negativa, tenho uma queda, um acidente que tive com 18 anos, que eu acho que também foi muito importante para perceber que aquela história que as mães dizem, o problema não és tu, o problema é os outros. E eu tive essa prova com 17 anos, foi uma história que me marcou bastante. Eu ia a Lisboa Alentejo, Lisboa Santo André, e fazia sempre Lisboa-Setúbal, isto à quinta-feira, porque a sexta-feira não tinha aulas nesse ano, e fui a Lisboa-Setúbal e fui a abrir até Setúbal, a abrir, salvo seja, naquilo que era possível na moto, e que era dentro dos limites legais, mas para a moto eram uns loucos 125 km/h. E depois apanhava o barco, e a partir do momento que apanhava o barco era o relaxe, ia pela comporta, passear, isto já de noite. E eu, ao sair de casa, a minha mãe, eu tinha 17 anos, e a minha mãe
vê-me provavelmente como eu estou agora, t-shirt e calças. E diz-me, então, mas vais assim? E eu vou só passar o fim de semana lá abaixo e volto e estou com uns amigos meus. Pá, não, mas tens que levar roupa, tens que levar roupa pelo menos. Não, mas não vale a pena. Pá, mas o casaco, tens que levar o casaco de moto, que é um casaco que eu ainda tenho hoje em dia. Pá, não vais fazer esta viagem sem as proteções, não vais. E foi uma discussão, eu disse, está bem, fui buscar o casaco, pus as proteções. A cinta, aquela coisa de mãe. E eu, pá, mãe, foi a cinta, não sei o quê, desculpa, tens que levar roupa, não sei o quê. Foi ao quarto comigo e pôs-me roupa e deu uma mochila para a mãe, pá, desculpa, não vais, o tempo pode mudar, aquelas coisas à mãe. Corta para Troia, Comporta, Torre, e há uma terrinha que é Brejo da Carregueira de Cima. E eu, quando estou a chegar lá, eu já vinha com 2 carros à minha frente que vinham fazer umas manobras muito estranhas. Aceleravam, abrandavam, pá, eu já estava naquela, eu vou ter que os ultrapassar, mas também a velocidade que eles iam não me permitia ultrapassar. E já estava naquela de, olha, vou encostar, deixá-los ir e depois fazer a viagem relaxado, estava ali muito tenso. Só que eles abrandam de tal forma a chegar a essa Brejo de Carregueira de Cima e eu, agora o que tenho a seguir são flash, que sou eu a olhar para o conta quilómetros, a perceber, eu vou a 70, vejo o limite de 70, que era a placa antes de entrarmos, 70, 50 antes de entrar, e eu percebo, ok, eu tenho ainda a hipótese de ultrapassá-los aqui e eles vão ter que abrandar e eu depois já não os apanho mais. E eu olho para baixo e quando eu olho para baixo vejo o ponteiro a dizer 70 e imediatamente fico com a viseira toda vermelha. E levanto a cabeça e percebo que os gajos travaram, mas travaram a fundo os dois. Eu travo, e isto era uma moto de cross sem asfalto, com pneus mistos, portanto não ia ter grande hipótese de evitar o que ia acontecer. Pá, e vejo uma coisa preta a passar-me por baixo do carro, da moto, que eu não sei, ainda hoje estou para descobrir se era óleo ou se era um bocado de terra molhada, mas é uma coisa que a partir do momento que eu passo em cima dessa moto começa a dar de lado. E quando agarra no da frente, eu bato no carro nesse momento em égua, aquilo esmigalha-me, ou seja, tenho o guiador e a imagem que eu tenho a seguir é a parte de trás do carro a bater contra o meu guiador, ou seja, entre a mica e o conta quilómetros e o conta rotações, quem conhece a moto sabe, e isso imediatamente sai cuspido para o meu capacete, parte-me a viseira, eu sou projetado por cima do carro, e caio de costas na dobra do carro. Salta-me um sapato e cai no chão. Epá, e depois é aquelas coisas que tu dizes que é o destino, que foi a mãe, que não sei o quê. Lá está, eu se tivesse saído de t-shirt, provavelmente tinha vindo muito antes daqueles gajos terem passado. Mas a verdade é que eu vinha com uma mochila de roupa, a cinta, o casaco, e eu bati com as costas e eu torci-me todo para trás. E o gajo está dentro do carro completamente bêbado, queria-me bater. Eu pego no telemóvel, na altura um mini mimo, pego no telemóvel e vou ligar para a GNR para tentar perceber. Depois é aquela coisa, naquela altura, tipo, qual é o posto da GNR mais próximo? Sei lá, não tens hoje em dia, vejo posto da GNR. Eu lembrava-me da Comporta, tentei arranjar, e estou a tentar, e só quando eu pego no telemóvel a dizer que vou ligar para a guarda é que o gajo decide e vai-se embora. Então ele deixa, há um senhor que hoje em dia que deve estar aí, ou se calhar com um bocadinho de sorte já não está cá, que deixa um puto de 17 anos com uma DTR completamente estraçalhada na estrada da Comporta. Na altura, hoje em dia passa lá pouca gente, na altura muito menos gente ainda, porque só tinhas os barcos naquela altura do ano era de hora a hora. E, portanto, eu só dali uma hora é que ia voltar a ter trânsito ali a passar. Pá, tenho a moto deitada, com a gasolina a largar para baixo, eu sem perceber se era só o respirador, se era... Resumindo, tive que pôr a moto em pé e fazer o resto da viagem com a luz a apontar para os pinheiros. Eu não via nada. Pá, esta história marcou-me, assim, pela negativa, mas nunca mais me esqueci disso. Foi assim o maior acidente que tiveste até hoje? Sim, nunca tive mais nada assim. Uma queda, outra, pá... Confesso-te, foi o único acidente que eu tive. Todas as outras quedas foram quedas, olha, na Normandia, no meio da duna, que é aquela coisa do oi, caiu, e outra com a moto antiga, que foi cansado, que saí do ginásio, parei, meti o pé e o pé fugiu-me. Ou seja, acidente de moto foi o único, felizmente, que tive.
Olha, pá, o que é bom acaba depressa e nós já estamos aqui Foi muito agradável, obrigado. mesmo no final do nosso programa, mas eu ainda queria que desse a conhecer um bocadinho aos nossos espectadores, um bocadinho do teu percurso. Como é que, com que idade e porque é que entras na representação? Olha, eu entrei, tentando encurtar a história, eu hoje em dia olho para trás e tento perceber porque é que vim trabalhar para isto e começo-me a perceber que há claramente 3 ou 4 momentos na minha vida que me viraram para este lado. Eu ficava muitas vezes com um irmão da minha mãe, com o meu tio Rui, que era fotógrafo e que era um gajo apaixonadíssimo, era e é um gajo apaixonadíssimo por fotografia, e grande parte das brincadeiras que nós tínhamos quando ele ficava a cuidar de mim tinham a ver com a imagem. Ou com a fotografia, ou com o contar histórias através de imagem. Fazíamos umas coisinhas naquelas caixas de mousse alça que desenhávamos ou fotografávamos e depois utilizávamos essas fotografias e fazíamos uma espécie de mini cineminhas que íamos rodando, um bocado como a malta faz a coisa dos roadbooks, quando vai, tens os 2 eixozinhos e vais rodando e tens uma janelinha. Isso começou-me a ficar na cabeça. Eu tentei concorrer na altura a um concurso porque não havia muito dinheiro na altura, os meus pais não tinham muito dinheiro e as câmaras de filmar eram caríssimas e eu queria ter uma câmara de filmar, então concorri a um concurso para ver se ganhava uma câmara de filmar, perdi, ganhei uma viagem à Madeira, mas o meu pai depois acabou por comprar, os meus pais acabaram por comprar a câmara na véspera da viagem à Madeira, portanto, e a partir daí fiquei com essa câmara. Com essa câmara fui fazendo umas brincadeiras, com 8, 9 anos ia fazendo coisinhas em stop motion, ou seja, havia esse gosto muito pelo meu tio. E com 13 anos vi um anúncio para um casting de um filme, como tu hoje em dia, a malta mais nova, é difícil de imaginar isto hoje em dia, porque hoje em dia queres ver um making of de alguma coisa, basta só fazeres type ou no telemóvel e vês. Nós não tínhamos isso, né? Nós tínhamos 2 canais e tínhamos que esperar por haver um programa que algum dia... Resumindo, essa hipótese de participar no casting para mim era uma hipótese de poder conhecer pessoas e pedir aos senhores se podia depois ir assistir, mesmo que não ficasse escolhido. E desde aí, ou seja, acabei por ficar escolhido, foi um processo longo, comecei a trabalhar em cinema num filme chamado Adeus Pai, rodado nos Açores, em São Miguel e na Terceira. Comecei a trabalhar há 24 anos e depois, entretanto, não parei. Tenho estado a trabalhar uma média de 2 projetos por ano. Houve anos em que fiz muito mais, mas a média será 2 projetos por ano, 2, 3 projetos por ano. Tenho feito várias coisas, tenho feito também algumas novelas. A maior parte das pessoas, obviamente, conhece-me mais pelo lado das novelas porque é o trabalho mais massivo em termos de público. Mas há outras coisas interessantes que eu acho que as pessoas poderiam ver como projetos. Não interessantes porque tenha sido eu a fazê-los, mas porque há uns que eu tenho mais orgulho. O Sul, no caso na HBO, que está neste momento na HBO em Portugal, e conseguem ter acesso agora, que é uma série incrível do Ivo Ferreira, com o Adriano Luz, com o Nuno Lopes, com a Beatriz Batarda, com a Janizal, com a Margarida Villanova, que faz de minha mulher, que é uma atriz incrível e que fizemos uma parelha muito porreira. E há uma série de... Há coisas mais de autora, mais autorais também interessantes, as linhas do Wellington, os Mistérios de Lisboa, com o Raul Ruiz, como realizador que já nos deixou e que é um gajo de culto e das pessoas mais interessantes que eu conheci na vida. Há uma série de projetos que eu acho que as pessoas poderiam ver também, para ver também coisas diferentes daquilo que eu... Muito bem, olha, toma lá uma cotovelada. Choquei. Foi assim o nosso 7º episódio com o Afonso Pimentel, uma cara bem conhecida do grande ecrã, desde muito pequenino, que nos lembramos dele. Caminhamos a passos largos para o final, ou talvez não, da nossa série, e fica bem, até à próxima e já sabem, deixem rolar. Obrigado.